Bom dia, Curivendas. Estamos aqui novamente para falar de mais um produto especial, nosso 9º produto na região portuária, o Mirante Guanabara. Estamos aqui com o Lucas, com o Érico, gerente e coordenadores da incorporação da Curi, e estamos muito ansiosos para passar aqui todos os detalhes desse produto maravilhoso. Bom dia, pessoal. Bom dia, Curi Vendas. É um prazer a gente estar de volta depois de um ano incrível, né? De 2023 ter sido um ano marcante para a gente, com muitas realizações. E começar o ano bem, né? Começar com 2 novos lançamentos aí. E a gente vai poder falar um pouquinho deles para vocês. E aí, Curivendas, tudo bem? Chegando aqui para a gente destrinchar mais um empreendimento aqui, falar de todos os detalhes para vocês. E realmente, como o Érico falou, vindo de um ano maravilhoso, de muitos treinamentos. Então agora vamos começar com esse primeiro lançamento, né? Que foi acompanhado do Residencial Porto Maravilha. Mas esse aqui tem muita coisa pra gente conversar. Isso aí, começando o ano com tudo, 2 lançamentos, esse ano promete. É isso aí. Vamos conhecer esse produto então? Vamos embora. Vamos lá, o Mirante Guanabara, a gente já falou, né? Nosso 9º produto de uma região que a gente está com quase 90% já de tudo que foi lançado vendido. Então, com certeza, sucesso absoluto. Não tenho dúvida de que esse será mais um sucesso. Começando aí já com uma imagem marcante, né? Essa imagem, a decisão desse Mirante aí foi um pedido do Léo e é incrível como valoriza, né? Eu acho que de todos os empreendimentos, esse é um dos que tem a vista mais marcante, maravilhosa, né? Então merecia o Mirante. Esse foi rooftop isso muito com que direcionou, né? O posicionamento do rooftop, né? O lazer. Isso direcionou muito o restante do projeto. Então vocês vão ver que a gente vai comentar. E ele tinha assim a gente vai chegar lá, né? Vamos continuar, vamos na sequência. Vamos lá. Passar bem rapidamente aqui por essa inteligência de mercado que a gente já mostrou lá no dia da convenção e a gente já disponibilizou esses dados aí para os corretores terem acesso e facilitar na hora de montar o anúncio e saber qual público a gente vai direcionar a campanha. Mas assim, esse é o público dos compradores dos últimos produtos da região portuária. Então, em sua maioria, 65% do sexo masculino, 67% solteiro, com a renda basicamente acima dos R$6.000. E a faixa etária está bem dividida, né? Mas assim, um público entre 20 e 50 anos, basicamente. A gente pode passar para o próximo slide, onde a gente mostra as principais profissões e os principais bairros de origem desses clientes, né? Profissão: empresários, militares, professores, analistas, autônomos e assim por diante. E os bairros de origem são os bairros ali bem próximos à região e que vem sendo uma constante em todos os produtos, né? De origem, o centro, que é bem em volta ali da nossa região, e a Zona Sul, o início ali da Zona Sul, né? Copacabana, Botafogo e Flamengo, e também a Tijuca e Barra da Tijuca são basicamente os principais bairros de origem desses clientes. Você vê que mudou, né? O perfil mudou, assim, porque no nosso primeiro lançamento a gente observava uma pulverização, né, dos compradores, e agora a gente está com uma coisa mais marcada, né, e mais delimitada. Na verdade, a gente delineada. Não colocou ali os percentuais, mas a gente continua com algo bem pulverizado, assim, porque a gente está falando de uma região que atende a praticamente toda a cidade e as cidades então, ao ali redor você pegou as principais, né? As principais, tá mas certo. mesmo assim elas não têm um percentual tão marcante assim. Continua muito pulverizado o público. Porque eu lembro que no começo tinha assim, Rio e Grande Rio, era uma coisa impressionante, assim, 1% Caxias, 1% São Gonçalo, 1%, e agora ali está bem definido. Isso é legal. Mostrando um pouquinho aqui da localização e a distância para outros pontos na cidade, para
mostrar como tá muito legal o acesso, perto de tudo, perto das principais vias, como a Ponte Rio-Niterói, a Avenida Brasil. A gente chega facilmente também na linha amarela, muito próximo à Zona Sul, através dos túneis ali, Santa Bárbara, o túnel novo lá na região central. Então, tudo muito perto, tudo a 15, 16 minutos, fora o que a gente já tem ali em torno. Pô, a gente está falando de uma região do lado da rodoviária, muito próxima ali à região do Maracanã, tudo muito próximo, né? A gente não pode esquecer também, né, que da proximidade com os nossos outros empreendimentos, Claro. inclusive com o Epicentro, né, a proximidade com o Epicentro, que terá um centro comercial, né? Ele não aparece aí, mas eu acho que para os moradores da região ele vai ser um diferencial, né? Com certeza, Aquele mall vai fazer completamente a diferença e a gente está falando ali o quê? De 500 metros ali de distância, né, do por aí, empreendimento. aproximadamente. Muito perto, Pro né? mall, Muito próximo. A gente já alertava sobre isso também lá no Bahia, né? Porque quando a gente fez o lançamento do Bahia, a gente já falou sobre o Epicentro também. Sim, então, assim, claro. o Epicentro ele foi importante não só para ele, mas para todos esses um marco empreendimentos pra região, do entorno. né? Então, quem já adquiriu na época de Rio Energy, Rio Onda, vai poder usufruir dele também. E agora nesses futuros também, porque são 26 lojas, mais de 2.700 metros quadrados de área de comércio. Então, assim, realmente... Vamos lá, vamos pro... Essa outra imagem mostra no entorno a quantidade de serviço que a gente já tem e como a gente falou, como a Cury já está lançando o nosso 9º empreendimento, a gente está trazendo moradia para a região e com certeza agregado a isso a gente vai trazer muitos serviços. 36 padarias, 28 restaurantes, 10 supermercados, assim, não vou ficar falando porque é uma infinidade de coisas e a gente acredita não, a gente tem certeza que essa região ainda vai mudar muito até a entrega desse empreendimento. Isso são os itens que já estão consolidados, já existem, mas a gente, no próprio Meet, teve a convidada, né, aquela empresária que veio apresentar a escola dela. Então, assim, isso já é um reflexo... Uma escola americana, bilíngue. Exatamente, já é um reflexo dessa mudança que a região está tendo com todos os empreendimentos que a gente está entregando. E agora vamos entrar então na nossa ficha técnica. Destrinchar o produto. Lucas, o nosso especialista. Vamos lá, gente. Então, um pouquinho da nossa ficha. A gente está num terreno de 2.020 metros quadrados, tá? O terreno ele tem 2 testadas, né, 2 frentes, uma para a Avenida Oscar Niemeyer, que é a rua ali onde tem a rodoviária, e outra para Rodrigues Alves. O acesso do nosso empreendimento é pela Oscar Niemeyer. A Rodrigues Alves é apenas um jardim, não tem nenhuma abertura, não tem acesso de pedestre, nem de veículos, nada disso. O acesso principal do condomínio é pela Oscar Niemeyer. A gente vai ter uma guarita de acesso, então, para controlar, né, tanto para pedestre quanto para veículos. A gente fez um... Fala. Você vê que o pessoal olha 2.000 metros quadrados, acho que é muito, né? Cara, isso não é nada perto das pequeno, áreas de terreno que a gente constrói. Sim. Um terreno lá do Aníbal Porto. Não, o Nova Norte ele tem 10.000 metros quadrados, se não me engano. Você vê a diferença 5 vezes maior. Então, assim, no centro do Rio tem essa exclusividade do terreno, né? O terreno, o empreendimento, quando nasce, ele já nasce praticamente exclusivo, porque você está construindo um prédio, por mais que tenham torres, eram poucas torres, né? Então, assim, tem 2 torres. Esse tem uma torre num terreno de 2.000 metros quadrados. Quer dizer, é um apelo muito legal para vendas, assim, com o cara certeza, ter essa exclusividade. Exatamente. Menos apartamentos. Menos apartamentos e você está numa área nobre, num lugar privilegiado, com um terreno que a gente tira o suco desse terreno, né? Então, é uma coisa muito importante para ser valorizado na hora da venda. Com certeza. A gente consegue ver também a questão dos parâmetros urbanísticos, né? Que a prefeitura vai entregando pra gente de potencial, de construtivo e tudo isso. Então, os próprios empreendimentos da região, né? Epicentro, Pátio Nazaré, todos eles são terrenos maiores, de 7.000 metros quadrados. Então, assim, a gente aqui, apesar de ter um terreno de 2.000, ele tem um potencial muito grande. Então, gabaritos, índices, até a forma de ocupação do terreno. Então, assim, a gente consegue... Pode ser bem aproveitado. A gente consegue aproveitar de uma forma um pouco melhor, né?
Então, como a gente está vendo aí, é um projeto de torre única. Então, a gente só tem um bloco. E esse bloco, ele possui 13 colunas. Tá? A gente vai falar um pouquinho, essas colunas elas são misturadas, a gente oferta aqui apartamentos de estúdio, 1 quarto, 2 quartos com e sem suíte e também o 3 quartos com suíte. A gente vai ver mais pra frente, acho que ficou muito legal essa divisão também pra gente aí, corretor que tá ali, vai fazer o atendimento, tá fácil de memorizar quais são as colunas, quais são as tipologias, a gente vai ver mais pra frente, esse produto ficou muito legal. E como a gente falou do Mirante, o que eu digo que o Mirante realmente, desde o início do desenvolvimento do projeto, a gente sempre teve a questão da vista e da Baía de Guanabara como uma referência para ele na hora de desenvolver. Então, o posicionamento das unidades, né, essas varandas laterais e a varanda principal frontal, que é a das unidades de 3 quartos, já foi pensado nesse formato para que todas as unidades possuíssem vista para a Baía de Guanabara. Então, a gente tem os nossos afastamentos exigidos, né, entre o limite do terreno com a torre, mas o posicionamento das unidades já foi muito pensado nisso, tá? Sim. Vou detalhar um pouquinho mais sobre a fachada mais pra frente, mas só para vocês entenderem que foi uma premissa. Quando a gente começou a pensar no projeto, ter, inclusive, unidades de estúdio com vista para a Baía de Guanabara. A gente falou já do Bahia, que foi o último projeto que a gente teve ali na região, com que nenhuma das unidades de estúdio tinha vista para a Bahia. Todas as vistas eram aqui para Oscar Niemeyer. Isso. E tinha o bloco que tampava, né? Então ele não tinha essa vista lateral. Exatamente, ele não tinha vista lateral. E assim, foi um sucesso absoluto, todas as unidades vendidas, e hoje a gente tem briga por essas unidades. É isso que eu ia te perguntar agora. E agora com tudo isso a gente não tem unidades, e agora a gente está falando de estúdios com vista para a Bahia. Assim, é aquilo que a gente fala há trocentos lançamentos, né? O cara, quando quer comprar, ele vai comprar, ele não quer... não adianta questões, não tem piscina, a gente vai falar sobre a questão da piscina aí. Não é isso que vai ser o impeditivo dele. Ele tem 1000 outros produtos que ele possa comprar com piscina. Sim. Ele vai optar por esse, por conta de valor, de disposição de unidade, de posição, de vista, né? O mirante é um detalhe que agrega, mas no todo o que vale nesse projeto especificamente é o edifício. Né? A posição dele em relação ao sol, ou a posição dele em relação à Bahia com a vista, né? São coisas que valem muito mais do que uma piscina, né? Então você vê que você corroborou com tudo que a gente tem falado a vida inteira aqui, que não é a posição e tal, é o empreendimento como um todo. Do projeto, depende do olhar do cliente em relação ao que ele quer, o objetivo dele. O objetivo dele é o quê? É ter vista para o mar. Então ele vai caçar um de todos os lançamentos que tenham vista para o mar, né? Dos nossos, uma unidade que tem vista para o mar. O que ele quer é um empreendimento com piscina, ele vai atrás do... Então, eu acho que isso é muito legal, esse mix que a gente traz. Né? Então aí a gente tem 273 unidades. E aí, para vocês entenderem um pouquinho essa divisão dos pavimentos, a gente vai ter um térreo, um pavimento de uso comum, que é basicamente para vagas, tá? A gente tem vagas no térreo e nesse pavimento. E a gente também tem alguns ambientes de lazer e de infraestrutura da torre, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. 21 pavimentos tipo, tá? E no final a gente tem a cobertura, que é uma cobertura de lazer e um pouquinho de infraestrutura. A gente tem os reservatórios de água lá em cima também, mas a gente posicionou todos os ambientes de uso comum com essa vista 360, tá? Muito legal. E a gente tem também 42 vagas de automóvel que estão divididas nesses 2 pavimentos aí. Vamos seguir? Legal, vamos lá. Bom, essa imagem aí, ela fala por si só, né? Maravilhoso. Assim, são já 9 empreendimentos lançados. A gente começou lá no Rio Wonder, à nossa direita, foi para o Rio Energy, Pátio Nazaré, Epicentro, Bahia e agora chegando ao Mirante da Guanabara. É uma cidade, né? Isso aí a gente já tem esse consolidado, já né? falou lá na convenção, mas essa expectativa de mais de 15 mil habitantes novos na região. Não, é muito mais do que isso, né? Se você imaginar que para cada unidade você ter uma média de 3 moradores, na média, né? Tem, obviamente, que famílias que vão ter 4, 5 pessoas e tal. Mas você faz uma conta
mínima. Então, você multiplica isso pelo número de unidades que a gente já lançou, você tem aí um número... Impressionante. Excede muito isso. E aí também, né, essa imagem é boa pra gente lembrar aquilo que a gente já conversou também em outros lançamentos, que é com relação a posicionamento e quadras. A gente agora tá com mais um terreno na primeira quadra de frente pra Baía de Guanabara. Exatamente. Então, assim, todo aquele discurso que a gente falou na época do Bahia, a gente volta agora no Mirante, tá? A gente está ali de frente, literalmente, à Baía de Guanabara. Beira da Você Baía diz de uma Guanabara. vista eterna para o mar? Não, uma vista para a Baía de Guanabara. É porque a gente tá... Lembra que no lançamento do Bahia, Não, o Léo falou sobre isso. Porque é uma vista eterna para o mar, né? Sim. Se você imaginar Sim. que possivelmente, ou muito provavelmente, os armazéns não sairão dali, né? Então, você tem uma vista garantida. Exato. Vamos seguir? Aí um pouquinho das nossas master plans, a gente tem as 3 para poder falar. A primeira, né, ali do lado esquerdo, é o nosso térreo. O térreo, ele é basicamente de infraestrutura, né, do condomínio. Então, a gente tem o acesso pela Escarninha Maia, tanto de pedestres quanto de veículos. Logo quando a pessoa ela acessa, né, ela chega no condomínio, ela do seu lado esquerdo, ela tem o nosso Easy Market, junto com uma cafeteria. E tem também uma área de espera ali, umas poltronas, como se fosse uma mini praça, só que essa mini praça ela é coberta, porque ela está abaixo da torre, tá bom? E continuando, você vai ter acesso à circulação vertical, onde tem os elevadores e a escada. A gente projetou a torre... A cafeteria é ali à esquerda. Isso, onde a gente tá tem meio aquele... marronzinho ali. Exato. Né? Acho que o número tá Que dando não dá pra ver. Ela aquele mercadinho... Mini mercado. Mini sim. mercado Isso. rápido, né? E com a cafeteria. Isso não é público, né? Isso é de exclusividade, é exclusivo sim. do condomínio. Dentro do condomínio, passando da portaria, né? Passando na portaria, É o exatamente. uso dos moradores do condomínio, não é aberto ao público. E aí, a gente desenvolveu a torre com essa circulação vertical central, justamente porque essa é uma circulação única, com 4 elevadores, que atende a todos os pavimentos, e de forma que consiga ter uma distribuição melhor até no pavimento tipo, né, nos apartamentos. Então, por isso que a gente tem essa circulação centralizada. Todos os elevadores vão do térreo ao rooftop. Do térreo ao rooftop em todos os elevadores. O restante do térreo, né, ele é de infraestrutura, então vai ter alguma coisa de reservação, alguma coisa de manutenção ali de escada Depósito e tudo de isso. lixo, né? Depósito de lixo, tá tudo por ali. E nos fundos, né, voltados ali para Rodrigues Alves, a gente posicionou o bicicletário. Então, todas as vagas de bicicleta, todas as unidades, elas possuem uma vaga de bicicleta, né? Como já é padrão. E o bicicletário fica, então, localizado ali nos fundos, e todas essas vagas de bicicleta, elas são descobertas, tá? A gente não tem nenhuma vaga coberta. As vagas de automóvel, a gente tem grande parte delas cobertas, tanto nesse pavimento quanto no próximo, mas a gente também possui algumas vagas, são a menor parte, cerca de, se não me engano, são 11 ou 12 vagas que são descobertas, tá? Entendi. Mas no geral, a grande parte, a maioria são cobertas. Na sequência, a gente tem ali o nosso pavimento tipo, com todas as colunas. Quando a gente for falar sobre os apartamentos, eu vou indicar quais são essas colunas, para vocês saberem. E a próxima master aqui é o nosso rooftop, onde a gente tem o mirante, a gente vai ter um solário junto do mirante também, nossa academia, o salão de festas, está tudo localizado lá na cobertura, lá no alto. A gente também tem, não está indicado aqui, porque mas em imagem a gente vai ter o coworking com lavanderia. Esse coworking, por ser um ambiente, né, um ambiente de uso comum, mais de infraestrutura do dia a dia, né, da rotina, a gente posicionou ele no pavimento de garagem. Ele fica bem ali. E que é legal ter esse espaço reservado também para mais silêncio, para o cara que precisa trabalhar, fazer uma reunião. Né? E a gente resolveu botar ele ali também para poder ter mais espaço na cobertura para aqueles outros usos que são um pouco mais nobres. Salão de festas, a academia mesmo, né? A pessoa chega a ficar, às vezes, 1 hora na academia, até mais. Então, assim, você pode estar fazendo entre um equipamento e outro, você consegue sair, dar uma olhadinha na vista, né? Tomar um ar, mexer no celular. Então, a gente resolveu posicionar o coworking nesse pavimento de garagem, tá? E lembrando que a gente posicionou também um banheiro dentro desse cômodo. Então, é um coworking com lavanderia e ele tem um banheiro exclusivo, tá? Podemos seguir. Bom, essa aí um pouquinho das perspectivas, e a primeira que a gente vai mostrar já é com relação à portaria e um pouco da fachada também, né?
A fachada desse projeto ele é assinada pelo Afonso Quinas, no escritório de arquitetura aqui do Rio, que já é nosso parceiro também há algum tempo, né? Autores dos projetos lá do nosso Orla Recreio. Quais são os outros que o Afonso também trabalhou com a gente? Você lembra? Teve uma fachada também que a gente assinou com ele. O que me vem na cabeça eu não posso falar porque... Não pode. É futuro. É futuro. Mas ele já é nosso spoiler. parceiro há algum tempo. Mas ele é um cara... o escritório dele é composto por gente muito boa, profissionais assim, muito bacanas. Eles têm uma pegada que encaixa na visão da Cury, né? Nessa coisa do econômico e do bonito e do elegante, né? Então, esse design que foi criado da fachada com os retângulos e para não cair no que a gente já tinha feito nos outros, eu acho que ficou muito legal. O estudo cromático Muita também ficou elegância, bacana. né? As diferenças de cores ali detalhe nas colunas interessante, também, eu não sei muito- nem se a muito gente bonito. vai falar disso agora, Lucas, se seria agora, mas eu acho que a gente pode falar um pouco sobre essa passagem, né? Eu acho que essa é a melhor perspectiva que a gente deve ter aí para mostrar isso. Você repara que tem um calçamento aqui. Isso aqui é uma circulação de pedestre, pública de pedestre, né? Legal. Isso foi uma exigência da prefeitura. Então, o edifício, ele acaba exatamente onde ele está ali. Ele não tem interligação com esse passeio. Esse passeio, as pessoas passarão por ele no futuro. Obviamente que agora ele provavelmente não acontecerá com essa rapidez, porque depende de questões do município. E essa área está reservada, mas essa área está reservada para isso. Então, é importante fazer que, o acesso, caso alguém pergunte, isso não faz parte do condomínio. Isso é um acesso, uma rua de pedestre. Assim como existe outras neste mesmo padrão lá para baixo. Isso, que são as Existem ramblas, outras né? ruas. Isso. As ramblas São vias de pedestre. são um desses exemplos. Mas tem uma rua exatamente assim, só de pedestre, mais lá para baixo, que o carro não acessa. Ele tem uma rotatória, Sim, um cul-de-sac. Em frente ao que é o NAU hoje, ali, não é? Isso, Aquela rotatória que dá exatamente. acesso ali a Então, Rodrigues assim, Alves. Não dá acesso só de pedestre, né? Não tem acesso de carro. Não tem acesso de carro. Nessa daí, sequer o carro vai entrar. É só de pedestre. Foi uma forma da prefeitura fazer a interligação dessa... Da Oscar Niemeyer com a Rodrigues Alves. Exatamente. Então ela pediu isso foi pra uma gente, a gente exigência, manteve no projeto. A gente teve que tirar isso do nosso projeto, né? A gente teve que alterar o nosso projeto, mas que, de certa forma, vai dar um respiro para aquela região. Eu acho que é importante essa interligação, de alguma forma. E você vê que libera a fachada, né? A fachada, você consegue ver ela com clareza, tanto nesse ângulo quanto do ângulo de lá. Dá uma abertura, né? Uma irada. Né? Exatamente. E é legal que garante também que não vai ter nenhum outro prédio ali do lado, né? Vai ter pelo menos esse distanciamento dessa passagem. Pelo menos essa passagem ela vai existir. Exato. Nessa imagem não aparece, mas o vizinho do lado é um galpão que também já tem nele um projeto, né? Previsto de ampliação dessa rua. Então, para também fazer nosso trecho se soma ao dele e faz ali uma rua de pedestre de 10 maior metros. Ainda. Que legal. É bem grande. Ali, a princípio, são 10 metros, né? E 3 metros ocuparam o nosso terreno. Então, os outros 7 são do vizinho. Tá? Então, assim, o dia que aquele vizinho ali, de repente, ele não for, ele foi vendido, ele vai mudar. Os 3 dele. São 7 nossos e 3 dele. Dele, verdade, isso. ao contrário. Então, o dia que ele for alterado, ele vai ter ter que respeitar alguma projeto, coisa ali, alguma vai coisa. ter que respeitar essa distância. Exatamente. Independente do uso que ele estiver dando para aquele terreno ali. Se for residencial, comercial, qualquer coisa, vai ter que respeitar esses... A gente está falando também disso porque certamente as pessoas vão perguntar o que é aquilo ali, por que é dessa forma. Então é importante vocês terem assim a ciência de que é uma circulação de pedestre. Uma passagem. Na imagem já dá para ver que já viu o armazém lá no fundo. Exatamente isso. Você vê
E aí, voltando um pouquinho para a fachada, só pra, a importância também da gente ter esses parceiros é que a gente traz sempre, né, individualidade para o projeto. Então, de todos os lançamentos que a gente está falando aqui, vocês podem ver que cada um tem a sua característica. Desde o Rio Wonder, Rio Energy, Pátio Nazaré, às vezes desenvolvidos internamente, como o Rio Wonder, junto com a RAF, por exemplo, ou Rio Energy também foi com a parceria com a RAF. O Pátio Nazaré já entrou com o pessoal da CT Arquitetura, que também veio no Bahia, no Epicentro. Então, agora a gente tem feito essas parcerias justamente para a gente poder ter as suas individualidades. Então, são vários, gente. A gente não pode esquecer que a gente está ali, né, desenvolvendo toda uma região. Então, são várias torres gigantescas, né, uma do lado da outra. Então, você dá individualidade para elas. Cada projeto é um único pensado ali para aquele terreno. Então, por isso que a gente traz muito esses parceiros para trabalhar com a gente nesse desenvolvimento, tá? Uma coisa que eu acho legal também da gente aproveitar essa imagem é se a pessoa... Se o nosso cliente fizer algum questionamento quanto ao acesso, né? Porque hoje, se ele passar na frente, ele não vai ter um visual muito legal, né? Mas essa imagem, ela traduz o futuro. Então, quando você olha para ela, você sabe como será aquela frente, né? Ali na frente, no projeto de alinhamento, né? Que é o nome que se dá para quando se projetam ruas ou praças, no projeto de alinhamento tem uma praça, né? Que é uma curva. O nosso projeto está exatamente nessa curva e ali vai sofrer todo um processo de revitalização e de reurbanização por conta do terminal Gentileza, que vai se interligar com a rodoviária e com o VLT. Então, a realidade que a gente vai vender para o nosso cliente é exatamente essa. Então, assim, aqueles galpões feios, aquilo que está ali, ele some... que está mudando, né? E fica com essa cara, né? Obviamente que a gente não consegue responder sobre o vizinho do outro lado e sobre esse evento, esse vizinho, mas um respiro a gente já começou a dar com nossa circulação. Com essa circulação então, já. Quando ele for fazer a dele, soma-se mais 3 metros e pronto. Quantos metros estamos ali falando do Bahia também, que é outro projeto que está ali do lado e está acompanhando exatamente essa transformação. Quadra, né? Então, mesmo quadro, exatamente. Podemos seguir? Vamos embora. Esse aí é o Easy Marketing que a gente falou. Então, um pouquinho da perspectiva. Lembrando que toda a parte de imobiliário, tudo isso, é sempre bom mostrar para o cliente também o memorial descritivo do empreendimento, tá? Porque tem alguns dos imobiliários serão entregues, outros não, né? Porque vai depender... O memorial vai estar descrito exatamente até porque Easy Marketing, cafeteria, é tudo responsabilidade do condomínio. A gente entrega o cômodo, né? Os acabamentos e tal. E aí o próprio condomínio trabalha com a administração disso. Uma operadora. Bom. Aí uma perspectiva do bicicletário, pra gente poder ver. Imagem legal que mostra que, como você falou, é descoberto. Isso, descoberto. Todas as vagas são daqueles modelos de gancho, né? Pendurada. Tá? E aí a imagem do nosso coworking com lavanderia, que eu falei um pouquinho mais no início do nosso treinamento, que ele fica localizado no pavimento de garagem, né? Logo acima do térreo. No primeiro andar acima do térreo. Isso, a entrada dele é bem próxima ali dos elevadores, né? Logo depois que a pessoa sai, vai ter uma portinha, onde ela vai conseguir acessar esse cômodo. Que também é interessante ver o memorial descritivo, Sim. Agora, acabamentos, né? Cores, essas divisórias, tudo isso são entregues. As máquinas que não, os equipamentos que também precisam de uma operadora. Exatamente. Aí, mais pra frente, o condomínio vai contratar pra gente ter esse serviço no empreendimento. E ali no cantinho, aquela portinha que aparece ali, a portinha do banheiro que eu falei. Aquela portinha da direita. Podemos seguir? Agora a gente já vai entrar na parte do lazer lá do nosso rooftop. Então, a imagem que a gente tem usado muito nas campanhas, que é realmente o que deu nome ao empreendimento Mirante da Guanabara. A ideia disso foi realmente fazer o mirante. Então, ele tem esse banco todo no entorno, com esses bancos soltos. Então, é para poder realmente receber pessoas. Então... assim, essa imagem, para quem está vendo o treinamento e ainda não foi no stand. Primeiro ponto é que está perdendo tempo. E segundo, que a gente tem exatamente essa imagem e essa decoração lá no stand. Então, você pode ir lá mostrar seu cliente, encantar seu cliente. Tem lá aquele totem para você fazer a sua foto, fazer essa divulgação, mostrar para todo mundo essa imagem belíssima e encantar principalmente o cliente, né? Que vai morar ali, que vai ter isso eterno. Então, já pode tirar uma foto hoje e uma foto lá quando for entregue. Fazer essa comparação. Fazer essa comparação.
Vamos seguir. Aí um pouquinho da imagem do nosso salão de festas. O salão de festas ele também está posicionado bem juntinho ali do mirante. Então, mesmo quem, né, vai usufruir dele vai estar também com essa mesma vista. Vocês estão vendo que foram posicionadas janelas e vidros em todo o entorno para ter essa vista mais, né, 180 graus ali da Bahia. Aqui a gente tem o Solarium, que ele fica bem ao lado do mirante, tá? O Solarium, ele tem vai ter uma certa divisória, né? Uma divisória para poder ter uma certa privacidade para quem estiver usando ali o Solarium. E ele tem esse chuveirão também. A gente não tem piscina nesse projeto, mas de qualquer forma a gente tem um terraço em que a pessoa pode usufruir do sol. Vai pegar um sol, vai aproveitar esse espaço. Vai se molhar, pelo menos. Eu já estou imaginando a pergunta, mas por que não tem piscina? Mas é porque... Essa com certeza já aconteceu algumas vezes. Já, né? Então, assim, mas é dentro daquilo que a gente sempre fala com relação a custos, a conta matemática, esse empreendimento para se viabilizar, ele voltou para a engenharia para fazer conta, volta para a equipe de novos negócios que faz a conta para saber se dá para pagar o terreno, se não dá, como é que é, e como eu falei, piscina é uma coisa cara, e quando a piscina está na cobertura, você multiplica isso pelo fator X, porque é difícil se prever todas as possibilidades, tudo que é necessário, né, para a impermeabilização de uma piscina na cobertura. Então, se não tem piscina é porque não dá para ter piscina, porque o custo ficaria excederia e a gente não atingiria o nosso público alvo, que é esse. O preço ficaria desproporcional. Totalmente desproporcional para o metro quadrado da região. Então, certo. Assim, e aí as pessoas as pessoas que poderiam comprar não comprariam aí, comprariam em outro lugar. E assim, eu acho que a gente está falando de um empreendimento maravilhoso que tem outros atrativos, né? Que a piscina a gente pode colocar como um atrativo, mas como não tem, a gente tem diversos outros. E assim, pensando nos lados positivos disso, a gente está falando de um lazer enxuto. Exato. De um custo muito mais baixo. Então, a gente lá na frente depois vai ver um condomínio mais barato, uma manutenção mais fácil e barata. É o que a gente estava conversando antes. Ele foi um projeto desenvolvido muito pensado nessa parte comercial também. Então, assim, a gente tem diferentes tipologias, então vai poder atingir um público diverso. A manutenção disso é uma manutenção muito mais simples, né? São áreas que basicamente vão requerer de limpeza. Sim. Né? E um pouquinho de manutenção com relação a revestimentos, que com o tempo eles vão sendo necessários, né? Fazer essa manutenção, parede, paisagismo, iluminação. Então, assim, são coisas muito mais simples de se manter. E por ser acho que esse condomínio muito comercial, né? Ter essa visão muito... Tá do lado da rodoviária. E assim, a rodoviária tá conectada direto com o TIG. E o TIG vai estar conectado direto com o aeroporto. Né? Não sei se vocês viram, vai ter uma via, né, exclusiva de acesso entre eles dois. De conexão entre o aeroporto com o terminal. Já junto do BRT. Então, assim, a gente tem todas essas facilidades. Ele tem muitos fatores positivos, né? Isso. E o que eu acho legal a gente não está fazendo aqui uma defesa de não ter piscina. É simplesmente quem já teve a oportunidade de ouvir o Léo ou o Fábio Cury falando que a vocação da Cury é essa. É atingir esse público, pessoas normais como nós, né? Então, pessoas que com um mínimo de sacrifício, ou um sacrifício maior, ou um máximo de sacrifício, consegue comprar seu primeiro imóvel, sair do aluguel. Então, assim, nós não vamos encarecer um empreendimento e sair do nosso foco, que é pessoas como a gente, para colocar uma piscina, né? Então, se não dá para ter piscina, não terá piscina, terão outros atrativos mais importantes. E eu tenho certeza que isso não vai impedir de vocês fazerem grandes vendas aí. Não, com certeza. Vamos seguir? Aí a academia,
né? A academia ela tem uma área externa, inclusive, também, exclusiva dela. O salão de festas também tem, tá? Eu esqueci de falar antes, mas ele Uma tem como parte se fosse uma varanda, que é exclusiva dele. Muito legal. Então tem essa parte externa só dele. E a academia também tem uma pequena varandinha ali, né? Malhar com essa vista. Malhar com a tá vista. acordado. E a próxima imagem vai mostrar que a academia ela tem uma área de spinning, uma sala de que legal. spinning. Diferente, né? Com as bicicletas, espelho. Então, assim, ela é toda preparada para poder ter esse tipo de aula, tá? Uhum. E além desses ambientes que a gente está mostrando, esse pavimento ele possui 2 banheiros adaptados para atender todo esse público que está utilizando. Tanto salão de festas, Quanto academia, tá? E o salão de festas ele também tem uma copa junto dele para manutenção, né? Afinal de contas, é uma Na festa. Sempre precisa ali botar aquela micro-ondas para esquentar, Exatamente. alguma coisa, o forninho para... Esse projeto é todo da equipe Pode Cure seguir. de produto, né? Que hoje tá sob gerência do Kleber. Vamos falar agora das nossas plantas. A primeira planta que a gente vai falar, então, é a planta de estúdio. Que é o nosso decorado, que tá lá lindo no stand. Para quem já viu, tá maravilhoso. Quem não viu, vale a pena ir lá conhecer. Esse apartamento de estúdio, eles vão variar entre 30, né, e 31 metros quadrados. Lembrando aquilo que a gente falou no início, o diferencial desses estúdios, todos eles vão ter vista para Baía de Guanabara, tá? E eles são as colunas 2 a 7. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Bom? Legal. Eles não têm muita diferença entre eles, é basicamente que eles vão se espelhando, né? E a posição do banheiro também é igual para todo mundo. Varandas onde vão ficar... Aqui a gente não tá com aquela mosquinha que mostra ali as colunas, mas assim, eu já mandei pro... Você, corretor, que ainda não tem, cobre o seu gerente, que eu já passei pro gerente isso aí. O quadro de vagas, que vai mostrar pra gente lá quais são as colunas, quais são as tipologias de cada coluna, quais as unidades tem ou não tem vaga. E essa master plan mostrando aí qual é essa, como você falou, as colunas dos estúdios, o que é a coluna de 2 às 7. Então aí você vai conseguir ver lá na implantação como ela fica no terreno e quais são as vistas que elas vão ter. Exato. Só da tarde, só da manhã. Exato. A gente tem dos dois lados. A gente tem a gente tem a opção de apartamento dos dois lados. Então eu vou ter estúdio só da tarde, estúdio só da manhã. Vou ter 2 quartos só da tarde. Todas as tipologias a gente tem dos dois lados. Vamos seguir. Aqui a gente tem a planta de 1 quarto, que são as colunas 8 e 1, tá? São só 2 colunas dessa tipologia, então realmente os apartamentos de 2 quartos são poucos, são 42 apartamentos, se eu não me engano. Né? Acho que é. 42 apartamentos. Qual o tamanho dessa varanda? Isso. A varanda é toda conectada, né? Então, as varandas, elas se comunicam na fachada, elas ficam uma conectada do lado da outra. E a gente tem aqui, basicamente, a inclusão do quarto, né? Então, ele aumenta um pouco a privativa, vai para 39 metros quadrados, justamente com essa inclusão desse quarto. Você falou conectada, conectada no sentido estético, né? No sentido da fachada. Verdade, não é uma coluna. Não dá pra passar de um pro outro. É importante Nem só... ninguém ia querer isso. É importante só a gente frisar. E lembrando que apartamentos de 1 quarto e estúdio não tem previsão para área de serviço, tá? Eles não têm preparação para máquina de lavar, nem tanque. Uma dúvida, Lucas, ali no quarto ele também vai ter acesso à varanda? Não, é uma janela. É uma janela, tá? E aqui no caso, o estúdio, ele já vem com... já é entregue com laminado, né? Com piso laminado. E nos apartamentos de 1 quarto, piso laminado apenas no quarto, tá? Previsão de split pro quarto, também apenas pros quartos. E previsão de split pro estúdio, no caso. Que é como se fosse um quarto. E as condensadoras ficam lá localizadas na varanda. Vamos para a próxima? Agora a gente vai para a tipologia de 2 quartos sem suíte. Essas são as colunas 10 e 12. Elas têm 50 metros quadrados. São apartamentos sem vaga, tá? A gente desenvolveu ali a planta... onde a gente tivesse essa parte íntima centralizada. Então, a pessoa, logo quando ela acessa, ela já tem uma área ali de cozinha, sala de jantar, com um banheiro. Como a gente já vem fazendo nos últimos projetos. Exatamente. Né? Assim, aí depois a gente tem a sala de estar... É bem parecido com o do Bispo, né? Que... Isso, é maior.
Só é maior do que o do bispo. Mas a disposição dos quartos... É basicamente a mesma. Tá? Lembrando que os banheiros, todos os banheiros, independente da tipologia, são com ventilação mecânica, tá? E a gente, se vocês vão falar mais pra frente do residencial do Porto, também é esse mesmo padrão de 2 quartos, certo? Sim, ele tem essa distribuição. Essa mesma distribuição, e tem o decorado lá no stand que mostra tem mais isso, ou menos essa... Que é mais ou menos essa mesma planta. Então, você que está oferecendo o mirante pode utilizar esse decorado do Porto para mostrar basicamente como é a planta. Só lembra pro seu cliente na hora que o segundo quarto, principalmente, ele é maior, tá? O quarto principal, ele tem mais ou menos essas medidas, mas o segundo quarto, ele é maior. Isso lá no Residencial Porto. É só para eles poderem usar o decorado. Então, essa distribuição, realmente, você pode usar, mas você pode perceber que o apartamento aqui ele é bem maior. Afinal de contas, ele tem 50 metros quadrados. E o do Residencial Porto, ele tem 36, 37, algumas unidades um pouco maiores, tá? Seguimos. Agora, as tipologias de 2 quartos com suíte. Essas são as colunas 9 e 13, e elas têm 56 metros quadrados. O que eu vou pedir para vocês é ficarem sempre atentos, porque elas não são tipologias iguais, ali na distribuição do banheiro. O posicionamento do banheiro em uma coluna é diferente do posicionamento da outra coluna. Dos com suíte, você diz? Dos com suíte, isso, desses 2 quartos com suíte, tá? A metragem é a mesma, porém ele tem essa diferença ali nessa distribuição. Isso por quê? Porque esse apartamento, ele é um dos apartamentos que abraça a circulação vertical. Então, de um lado da circulação vertical, a gente tem elevador, do outro lado a gente tem escada. Então, quando a gente teve que fazer essa adaptação, um lado ficou, a gente teve que repensar esse posicionamento do banheiro, tá? Então, só para vocês entenderem que eles são apartamentos que têm essa pequena diferença, mas a metragem privativa deles é a mesma. São desses mesmo? Aqui são 2 colunas, 26. Então vai dar também... Não, 20... Não, 42. 42. Também são 42 unidades desses. E só relembrando também, a gente está ali na planta dizendo 2 quartos com suíte com vaga, mas nessa planta a gente tem opções com e sem vaga. A gente só não botou as duas porque as plantas são idênticas, a diferença é a vaga. As unidades, principalmente as unidades mais baixas, elas são apartamentos sem vaga. No quadro de vagas está mostrando isso. Que a gente já mandou, tá dizendo aí a partir de qual andar que a gente tem vaga e qual andar que a gente não tem. Lembrando que a partir dessa tipologia a gente já tem a área de serviço também, né? Então, posição para máquina de lavar e tanque. E o tanque. Vamos para a próxima. Próximo é o nosso apartamento de 3 quartos, com 65 metros quadrados. É uma coluna única, que é a coluna 11, né? Onde a gente tem todas as unidades de 3 quartos. Essa planta, a gente trabalhou... Planta ótima, né? A gente trabalhou muito esse terceiro quarto para ele ter esse uso bem diversificado, tá? Então, o quarto da sala? O quarto que fica próximo à sala. Ele tá aqui, né, na representação como um quarto mesmo, mas ele tem diversos usos. Ele pode ser um home office, ele pode ser uma brinquedoteca, ele pode ser uma sala de TV. Ele tem diversas utilidades, porque ele tá um pouco separado da sala, da parte íntima do apartamento, né? Dos 2 quartos, né? Da suíte. Então, ele tem essa certa separação. Então, acho que é legal muito vocês falarem sobre isso, dessas diversas possibilidades que esse terceiro quarto traz, tá? Sim, é legal mesmo. A varanda, ela é uma varanda também toda... a gente posiciona as condensadoras dos ar-condicionados nas partes mais estreitas. Dá acesso a todo o apartamento. Né? Isso, para justamente poder deixar a parte central ali da varanda mais com uso um pouco mais livre, social, né? Mais social e tal, conectada à varanda. E lembrando que todos os quartos, eles têm janela, tá? Não são portas. A única porta é a porta da sala. Só na sala que dá acesso à varanda. E aí aqui também a gente tem a cozinha com área de serviço, né? E essa área de serviço também é ali máquina e tanque. Bom. Muito legal. Bom, acho que... e lembrando que todas as unidades de 3 quartos têm vaga. Sim, 3 quartos todos têm vaga, e no 2 quartos com suíte que a gente tem essas opções com e sem vaga. Estamos lá no quadro de vagas com essa diferenciação, na tabela a diferença de preço, pra tudo ficar claro. Muito bom. Relembrando os diferenciais antes da gente finalizar. Piso laminado nos quartos e no apartamento de estúdio. Banheiros são todos com ventilação mecânica.
Aquecedores são sempre localizados nas varandas, tá? Independente do apartamento, desde o estúdio até o 3/4, aquecedor é sempre na varanda. Piso cerâmico nos banheiros e na parte da área de serviço. Então, o trecho de área de serviço já vem com piso cerâmico, com revestimento também na parede. E no banheiro, no parede do box e aquela meia parede no restante. Pé direito, a gente vem sofrendo algumas adaptações, a gente veio trabalhando os nossos apartamentos. O pé direito ele sofreu um pouquinho de alteração, tá? A partir de agora, a gente tem os nossos pés direitos de 2,55, onde a gente não tem revestimento, então forro, sala, quarto, circulação, cozinha com 2,55 de pé direito. E os ambientes que tem revestimento, tem forro, banheiro e aquelas passagens de tubulação a 2,40. Legal. Tá? Então é bom só porque a gente já estava com aquele padrão saber. De 2,60 e tal, a gente teve essa adaptação, agora vai ser 2,55 e 2,40. Isso, a gente teve que trabalhar para poder desenvolver melhor os projetos, até a própria... Não parece, mas esses 5 centímetros fizeram uma diferença nas escadas. Quando a gente multiplica e essa distribuição, a gente tem regras para calcular a escada, tanto para bombeiro quanto para regras da arquitetura mesmo, NBR. Então, a gente conseguiu repensar esse formato e aí a gente teve essa diminuição de 5 centímetros, tá bom? Então, eu quis trazer aqui o mirante para cá, agora a gente já tá com esse dimensionamento de pé direito. Combinado. Bom, pessoal, acho que é isso, né? Agradecer a presença aí do Lucas e do Érico, essa disponibilidade de sempre, trazendo o nosso 9º produto da região, certeza de que a gente vai ter um sucesso. Dizer que eu tô lá disponível no stand, quase que 24 horas por dia, de domingo a domingo, surgindo outras dúvidas que eu acredito que sempre acabam surgindo vendo o treinamento e até mesmo no dia a dia atendendo os clientes. Tragam até a gente, que o Lucas e o Érico estão sempre acessíveis para a gente tirar essas dúvidas. Acredito que no treinamento a gente tenha passado bastante coisa, mas sempre vai surgir uma coisa ou outra. Tem um cliente mais específico, traz para a gente que a gente vai solucionar para fazer o melhor atendimento e com certeza finalizar com 273 vendas aí. E antes da gente fechar, só lembrando, o treinamento vai estar disponível no aplicativo e o pessoal de vendas digital pediu pra gente avisar que tá tendo algum probleminha no aplicativo que já tá tendo resolvido, mas se você precisar acessar qualquer outro treinamento, você pode falar direto com o seu gerente de produto, que ele vai te mandar o link para você conseguir acessar e assistir. Isso aí. Maria falou que basicamente é no Android que está tendo esse problema, mas que já está sendo resolvido. Por enquanto, a gente pede o link do YouTube que vocês vão ter acesso a tudo aí. É isso aí. Então, gente... Boas vendas, pessoal. Até a próxima. Na verdade, pra gente daqui a pouco, né? Porque a gente aqui na sequência já vai estar fazendo treinamento do Residencial Porto Maravilha, mas para vocês até daqui a pouco. Valeu, pessoal. Obrigado.